Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos ao seu programa TV AMAI. Hoje um programa especial com a participação do Tenente Coronel Vosny no Encontro Nacional de Entidades Militares Estaduais. Vamos ver as principais discussões. Também no programa de hoje, o advogado Paulo Martins, apresentador do Jornal da Massa, e que vai contar para nós como é e como funciona o Foro de São Paulo, o que são a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. A entrevista é tão boa que será feita em duas partes. Hoje, com o Foro de São Paulo, e no próximo com o Movimento Brasil Livre. Olá, amigos. Dando continuidade ao nosso programa AMAI, conforme anunciamos, agora vamos conversar com o Coronel Vosny, que representou a AMAI junto com o Coronel Furquim neste 14º Encontro Nacional de Entidades Militares, nos dias 8 e 9, lá na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Coronel Vosny, seja bem-vindo, conte para nós como foi esse encontro. Obrigado. Bom, foi um encontro muito importante, principalmente diante do momento em que o Congresso Nacional ele abre o debate sobre os temas relativos à segurança pública. E mais importante ainda é dentro da consolidação de uma proposta nacional de transformação da segurança pública, buscando a eficiência a partir das entidades militares estaduais, envolvendo policiais e bombeiros militares, mas também propondo para as demais organizações um modelo de eficiência pautado nas melhores práticas internacionais. Muito bom. Uma das entidades patrocinadoras é a FENEME, Federação Nacional de Entidades e Oficiais Militares Estaduais. Uma das propostas que a gente ficou sabendo que seria discutido nesse encontro é a abertura da FENEME para as entidades universais e buscar uma pauta unificada com as demais entidades. Isso aconteceu? Qual foi a repercussão? Sim, efetivamente a FENEME ela tem ampliado a participação de outras entidades e a própria FENEME ela se abriu para a participação das chamadas entidades de representação universal, ou seja, aquelas entidades que congregam numa única entidade, desde o soldado ao coronel. Então a FENEME ela quebra o modelo original pela qual ela foi criada e hoje ela está permitindo essa discussão de forma mais ampla. O principal produto foi a Carta de Vitória, mas além da Carta de Vitória, que já foi divulgada no site da AMAI, nós tivemos importantes palestras e discussões. Dá para resumir um pouquinho dessas palestras e desse trabalho realizado? Bom, no contexto das palestras, houve a participação não apenas sob a perspectiva nacional, mas também uma perspectiva internacional. Foi apresentado dentro de um cenário internacional por representantes da Gendarme francesa e um representante da Guarda Civil espanhola, ambas organizações militares, a questão exatamente de que a investidura militar não é impeditivo e muito pelo contrário, não gera dificuldades quanto à atuação de uma organização militar como organização policial, como basicamente as polícias militares do Brasil. Importante citar que a Gendarme francesa, ela advém de mais ou menos 1100 depois de Cristo, então é uma organização extremamente antiga. No ano 2000, por um episódio envolvendo uma outra organização policial sediada na Bélgica, a Gendarme francesa ela teve uma ameaça externa de desmilitarização por parte da União Europeia. Contudo, o primeiro-ministro francês, rapidamente, ele já disse o seguinte, que a Gendarme francesa é uma instituição nacional da França. Em razão disso, não seria aceito aquela proposta da União Europeia. Bom, o índice de credibilidade, por exemplo, da Gendarme francesa é de 81 pontos percentuais em relação a
ao seu serviço prestado. Então é uma instituição francesa, reconhecida pelos franceses. Da mesma forma, a Guarda Civil Espanhola, que é uma instituição nacional, uma instituição com investidura militar, com atuação como força policial. Ela foi criada em 1844, então tem uma longa história. Relembrando que a gendarme francesa, ela viabilizou, então ela foi a primeira organização como referência para outras organizações, tanto na Europa. Basicamente, em 1829 surge a linha da polícia inglesa, que até certo ponto hoje são as duas ancestrais das polícias ao entorno do mundo. Importante citar que hoje no mundo mais de 50 países utilizam polícias militares similares. Então não são polícias de guerra, são polícias atuando na proteção do cidadão. Então o que a gente observa, principalmente dentro do cenário internacional, exatamente é que essa proposta de desmilitarização das polícias militares no Brasil advém de uma ideologia, então não visa a promoção de uma eficiência, a qualificação de um serviço policial melhor, e a partir disso as propostas dos palestrantes no âmbito nacional exatamente convergiram para essa busca de eficiência. Por exemplo, foi falado sobre a polícia do ciclo completo, o poder de polícia no âmbito das polícias militares, ou seja, um reforço. Lembrando que as nossas organizações policiais e militares, bombeiros militares, elas não receberam um tratamento conforme delimitado pela Constituição de 88. Então, a própria regulamentação não houve, a nossa lei orgânica, ela está no Congresso desde o ano 2001, não foi aprovada. Nós acreditamos, por compromisso do próprio presidente da Câmara, de que esse ano essas propostas que lá se encontram no Congresso, elas tramitarão. Bom, então, no âmbito nacional foi uma perspectiva de busca da eficiência, palestras também com uma preocupação sobre a previdência dos militares estaduais, e no cenário internacional basicamente foram cases de sucesso, que a partir da gendarme francesa, para nós, no nosso entender, é o elemento de referência. Então nós temos que buscar efetivamente uma evolução pautado em caso de sucesso, e acreditamos que tanto a França quanto a Espanha seriam dois excelentes elementos de referência que nós poderíamos utilizar, além da própria Real Polícia Montada Canadense, que não foi citado lá, mas é reconhecida pelo mundo afora como uma organização militar que atua como polícia. Então ela tem uma polícia com investidura militar, então não é uma organização de guerra, mas sim uma organização de paz, que se utiliza da investidura militar exatamente com o objetivo de melhorar a sua eficiência. Parabéns, e também incluir aí o Corpo de Bombeiros. Exato. Que no Brasil exato. Tem mais de 90% de aceitação, né, e é militar, profissional militar em todo o Brasil. Não é mesmo? Exato. E, por outro lado, a própria PEC 51, ela propõe o fim, inclusive, dessa instituição. Então, são coisas que nós não podemos aceitar, que simplesmente uma ideologia a respeito da natureza militar de uma força, a organização, a própria população, ela perca o respeito dessa organização com uma proposta que não garante nenhum nível de melhoria. Voltando à PEC 51, que é a maior ameaça a todos os policiais brasileiros no momento, né? O Exército, ele tem a instituição que tem a maior credibilidade. Exato. As Forças Armadas têm a maior credibilidade em pesquisa feita, muito superior ao Congresso, muito superior a diversas outras instituições, e fala-se do modelo militar, o que é uma falácia dentro dessa PEC 51. Então, realmente foi discutido lá que ela é uma ameaça a todas as polícias militares. Exato. E, por outro lado, a proposta concreta que as polícias militares e corpos de bombeiros militares apresentaram, com a aprovação, com o apoio de outras entidades, dentre as quais o Ministério Público, os peritos, etc., é a proposta da PEC 423, que é uma proposta da polícia de ciclo completo, que não visa atender apenas
a Polícia Militar e os Corpos de Bombeiros, mas ela é inclusiva, que visa também a integração das guardas municipais dentro do sistema sistema policial, sistema de segurança policial. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco nós vamos discutir a Carta de Vitória e as principais propostas. Vamos conhecer melhor a PEC 423, a PEC da segurança. O Sicoob é um sistema financeiro diferente dos bancos. Nós não temos clientes, nossos clientes são os próprios donos, onde eles participam dos lucros e resultados da cooperativa. Com isso, eles têm uma conta corrente com todos os produtos e serviços, sendo crédito, investimento, cartões, consórcios, seguros, previdência, internet, caixa eletrônico, tudo isso com custo reduzido e no final do fechamento do balanço, eles participam dos resultados da cooperativa. Nós todos precisamos, né, de uma defesa em relação aos nossos interesses, então tem que ter uma entidade atenta, né, com uma visão bastante ampla para defender nossos interesses. Eu, por exemplo, não era associado e vivia olhando no site da AMAI o que a AMAI estava fazendo por mim, uma questão até de egoísmo, porque se a AMAI está trabalhando por mim, nada mais justo do que eu me associar. Então estou aqui com muito orgulho atendendo a convocação do Coronel Furquim, do Coronel César, me associei, o Sargento Devanil Montagna, meu fiel escudeiro, meu amigo de campanha, também assinou a filiação hoje, então estamos muito orgulhosos. Dando continuidade ao programa TV AMAI, vamos conversar agora sobre a Carta de Vitória, o principal produto desse 14º Encontro Nacional de Entidades Militares Estaduais. O nosso representante, Coronel Vosni, que lá esteve, vai nos ajudar. Essa Carta de Vitória foi muito difícil, houve muita discussão, ou ela realmente foi quase que um consenso lá em Vitória? Não, ela é consensual, mesmo porque o processo de debate ele é um processo em evolução. Então hoje o que nós observamos que os pontos antagônicos a respeito do tema, eles foram se perdendo ao longo do tempo. Então aqueles que não comungam do mesmo pensamento, que é a procura de um modelo de segurança pública mais eficiente, aqueles que comungam com a proposta radical, ele com a sua própria proposta ele veio se perdendo. Então a cartilha proposta pela FENEME em termos de mudança do modelo, o que inclui inclusive a proposta da PEC 423, ela hoje está bastante amadurecida. Então, prova disso que em agosto do ano passado, as ideias foram concretizadas numa PEC. Isso. E o Congresso Nacional, com uma grande participação de mais de 300 assinaturas, foi aceita as propostas, as ideias comungadas, lideradas pela FENEME, e a partir disso, hoje o debate está aberto, mas sim dentro exatamente dos conceitos propostos pela FENEME. Então, quero parabenizar e eu chamo a atenção que na Carta de Vitória, a primeira moção aprovada é justamente apoio à PEC 423, iniciativa do deputado de Santa Catarina, Jorginho de Mello, o qual coloca esse novo modelo de segurança, ciclo completo, defesa do cidadão, participação sistêmica, financiamento de campanha, carreira militar, carreira garantida, condições de trabalho. É uma PEC bastante completa e um trabalho a muitas mãos. É isto, meu amigo? Exato. Além disso, tem outras questões que afetando relativo à Carta de Vitória, por exemplo, a questão da previdência dos militares. Então é um ponto não pacificado, existem entendimentos diversos em cada unidade da federação, e a FENEME ela propõe exatamente que o tratamento por parte dos militares estaduais seja o tratamento dado pela própria Constituição e não seja as alterações